Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical e este vídeo é um podcast apresentando a você um esboço preparatório das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Desde já, eu agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva a realizar esta obra maravilhosa de ensino. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, seja novo, esteja conhecendo o nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê também um like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários da leitura devocional da lição, todos os dias, e na aba comunidade postamos perguntas diárias para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Então, vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje: Uma família nada perfeita. Objetivos da lição: primeiro, apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. Segundo, descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade na família de Davi. E terceiro, refletir a respeito do problema moral na família. Agora vamos fazer a leitura bíblica em classe, que é a base do nosso estudo. Encontra-se em 2 Samuel capítulo 3, faremos a leitura do verso 2 a 5, depois o capítulo 5 do mesmo livro, faremos a leitura do verso 13 a 15, depois, no mesmo livro, capítulo 12, faremos a leitura do verso 10 a 13, mais a parte A do verso 13. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. 2 Samuel, capítulo 3, do verso 2 a 5, nos diz: E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Aminon, de Aionã, a Jezreelita, e o seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Abisalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Agora, 2 Samuel capítulo 5, a partir do verso 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Agora 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Amém. Faremos agora a leitura da introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e ter muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. O rei Davi e sua casa, infelizmente,
acabaram entrando para a história como um exemplo de uma família nada perfeita. O rei teve mais de 20 filhos. Naturalmente, não era fácil administrá-la. Entretanto, as escolhas que Davi fez influenciou a sua casa, conforme lemos em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 11 a 12. Ao olhar para todos os males decorrentes das escolhas erradas da família do rei Davi, mostram que os pais não fazem ideia de quão fatais podem ser as consequências de servirem como mau exemplo aos seus filhos. Não havia dúvida de que Deus capacitou Davi para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificando a nação. Davi foi bem-sucedido em seu propósito. As tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Isso foi notório. Davi foi um grande rei, mas não podemos deixar de lado os erros e os pecados cometidos por esse homem, sendo um mau exemplo para a sua família. Qual o significado de incesto? Incesto é uma atividade sexual entre membros de uma família ou entre parentes que possuem relações de sangue. Uma justificativa comum para a proibição do incesto é evitar o endocruzamento, uma coleção de transtornos genéticos sofridos pelos filhos de pais com algum coeficiente de parentesco. Tais crianças estão em maior risco de transtornos congênitos, morte e deficiência física e de desenvolvimento. O risco é proporcional ao coeficiente de parentesco dos pais. Em algumas sociedades, como as do Antigo Egito e outras, as combinações de relacionamentos eram praticadas nas famílias reais como forma de perpetuar a linhagem real. As relações sexuais com um parente de primeiro grau, como um pai ou um irmão, são quase universalmente proibidas. No Brasil, é permitido o incesto? No Brasil, o incesto não é crime, a não ser que envolva crianças e adolescentes. Se, ao contrário, os envolvidos são adultos e não agem sobre ameaça ou violência, não há proibição para a prática. Primeiro ponto, o rei Davi e sua grande família. Faremos um comentário geral dos tópicos relacionados a este ponto. Primeiro, Davi ungido por Deus. Segundo, Davi, o homem de Deus. E terceiro, a grande família de Davi. Os casamentos do rei Davi. Os textos bíblicos dos livros de 1 e 2 Samuel registram os nomes de pelo menos 8 esposas de Davi. São elas Mical, Ainoã, Abigail, Maacá, Agite, Abital, Eglá, Batseba. Mas Davi teve também outras mulheres, entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisag. Mesmo tendo sido ungido por Deus, recebendo o título de o homem segundo o coração de Deus, Davi tinha um ponto fraco em seu caráter: a sua poligamia. Davi baseava sua vida sentimental na experiência dos reis ao seu redor. Por isso, ele nunca conseguiu ser um homem de família. A palavra nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Davi não compreendeu esta máxima, pois como ser uma só carne com várias esposas? Na sua grande maioria, os casamentos de Davi eram por conveniência, acordos comerciais e de guerra. Os filhos de Davi cresceram vendo os exemplos do pai. Davi gerou mais de 20 filhos, mas não tinha tempo para cuidar da família, porque priorizou os assuntos do reino como sua principal atividade, suas conquistas com muitas guerras, e esqueceu que tinha uma família totalmente espalhada. Seus filhos tornaram-se problemáticos. Indiscutivelmente, como líder dos israelitas, Davi foi excelente, mas não foi um bom líder para sua família. Seus filhos se tornaram indisciplinados e rebeldes, a ponto de rebelarem contra o seu próprio pai, como fizeram Absalão e Adonias. A palavra nos diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8:
Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Segundo ponto, os filhos e parentes na casa de Davi. Faremos também um comentário geral dos tópicos relacionados a este ponto. Primeiro, Tamar. Segundo, Abisalão. Terceiro, Aminon. E quarto, Jonadab, um conselheiro do mal. Aminon e o seu desejo pecaminoso por Tamar. Aminon era o filho primogênito de Davi, quando este residia em Hebrom. Quando adulto, demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais incontroláveis. Jonadab, seu primo, percebendo a oportunidade para enganar e se beneficiar com isso, orienta Aminon em como forjar uma situação para conseguir o que desejava tanto, sua irmã Tamar. O que Aminon sentia por sua irmã era doentio, não era amor, era apenas a vontade desenfreada de satisfazer sua luxúria. Após conseguir o que desejava, expulsou Tamar como sendo uma mulher promíscua que fora paga para satisfazê-lo somente. A palavra nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O que a Bíblia fala sobre o incesto? Na palavra do Senhor vemos a ordenança para a proibição desta prática. Levíticos capítulo 18, versículo 6 nos diz: nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Deuteronômio capítulo 27, versículo 22 nos diz: maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Mas porque era liberado e depois foi proibido. Quando Deus criou o homem, o dotou da capacidade procriativa e criou a mulher com a mesma capacidade. Ambos foram habilitados para a formação da família. A ordem divina era para que fossem fecundos e se multiplicassem sobre a terra. Naturalmente, a multiplicação da espécie humana ocorreria com a união entre irmãos e irmãs e outros parentes próximos. Não se constituía em incesto essa prática inicial entre as famílias, porque havia permissão de Deus naquele tempo. Porém, com a multiplicação da espécie humana e multiplicação do pecado, Deus proibiu com veemência a prática de casamento entre parentes. No livro de Levíticos, capítulo 18, que nós lemos, foi dada a instrução a Moisés para anunciar esta proibição. Terceiro ponto, o problema moral na família de Davi. Faremos também, neste terceiro ponto, um comentário geral dos tópicos relacionados a este ponto. Primeiro, as consequências de uma falta de domínio próprio. Segundo, incesto e morte na família. E terceiro, vigilância, proximidade e exemplo. O resultado dos pecados de Davi. Os pecados de Davi, levando em conta o tema da lição, foram a poligamia, o adultério e o não cuidar de sua família. Parecendo não se contentar com suas esposas e concubinas, enquanto seu exército estava no campo de batalha, Davi, estando no palácio, alimentou o desejo carnal por uma mulher casada com um de seus soldados mais fiéis, Urias. Davi teve relações com esta mulher, Batseba, que engravidou. Davi tentou enganar Urias para que achasse que o filho fosse dele, mas não conseguiu. Então colocou-o na frente da batalha para morrer e com isso tomar sua esposa. Seus filhos cresceram desajustados emocionalmente, com um caráter pecaminoso. Aminon, o primogênito, vivia no pecado da luxúria. Absalão, o terceiro filho, invejou seu pai e desejou seu trono, traindo Davi. Tomou o reino e também as esposas de seu pai, e como afronta teve relações com as esposas na frente de todo o povo de Israel. Adonias, o quarto filho de Davi, tentou tomar o reino que havia sido dado a Salomão, por decreto de seu pai, ao tentar casar-se com uma das últimas esposas de Davi, Abisag. Adonias foi morto por traição, a infalível e verdadeira lei da semeadura. A palavra nos diz em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8: não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Davi pagou pelos seus pecados. Davi semeou o pecado de poligamia e adultério, do qual colheu resultados terríveis, onde pagou com a morte de seus filhos, Aminon, o filho que ele teve com Betseba, Absalão e Adonias. Aminon pagou pelos seus pecados. Aminon semeou o pecado da luxúria e colheu a morte. Após abusar da sua irmã Tamar e de tê-la desprezado, Tamar foi até a tenda de Absalão. Ele então traçou um plano para matar Aminon. Passado 2 anos, Absalão fez um banquete e convidou a todos, mas Davi não quis ir. Então insistiu que Aminon fosse. Quando ele já estava embriagado, forjaram uma briga, matando sem piedade Aminon. E Absalão pagou pelos seus pecados. Absalão semeou o pecado da rebeldia, da rebelião, e colheu a morte. Estando em guerra contra os soldados de seu pai Davi, que procuravam retomar o trono do seu verdadeiro rei, ao encontrá-los na floresta onde a batalha era travada, Absalão fugiu, montado em uma mula que se embrenhou nos arbustos. Absalão ficou enroscado por seus cabelos e a mula seguiu deixando pendurado. O soldado, vendo, foi avisar seus comandantes, que foram e mataram Absalão, que ainda estava vivo, pendurado pelos cabelos nos galhos da árvore. Vamos fazer a leitura da conclusão desta lição. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Deixamos um link na descrição deste vídeo e na aba comunidade do canal para você baixar de graça o subsídio que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Sabemos que muitos irmãos têm dificuldades para obter as lições. Por isso, deixamos um link para você baixar de graça o PDF com o subsídio de toda a lição, trazendo todo o conteúdo da lição. Então aproveite essa oportunidade, é de graça. E mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos agora a lição de número 10, quando os pais sepultam os filhos.